Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Café Sonhos e Terapias. O mês de janeiro, um mês muito especial, que é o mês do meu aniversário. E para contar a minha história, uma convidada, a melhor que poderia ser para contar a minha história desde o comecinho, que é a minha mãe. Olá, bom dia. Neuza, Bom seja dia. muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, bastante ansiosa, porque, né, mãe falar sobre filhos é sempre complicado e emocionante, Exatamente. né. Mas estou muito contente, muito feliz, principalmente pela data. E a gente fez um roteirinho, né, mas a gente sabe que vai surgindo muito ao natural, porque é isso, né, a ideia do nosso momento É, é contar o uma que vier. conversa, é o nosso nome, né, que é o Café Sonhos e Terapia, é essa conversa, é a sala de terapia e falar também de nossos desejos, nossos sonhos. E querendo ou não, a maternidade foi algo que tu quis sempre muito, Muito, né. muito. Então a gente começa contando o sonho da Neuza, da maternidade, né, Sim, e pode começar contando como foi, na verdade, porque tem uma história muito interessante, né, que uhum, foi a tua determinação de ter a segunda filha, que tem sim, a Mana, né, sim, que é a mais sim, velha, sim, e aí foi realmente um ato de coragem, de determinação e ousadia tu ter a segunda filha. sim, Então conta um pouquinho como foi a tua primeira gestação, que sim, foi a realização de um grande sonho. sim. Foi a primeira neta também, foi um sucesso. Foi, meu Deus, né, foi assim, parou a cachoeirinha porque nasceu a minha filha. Então então assim, ó, é um prazer grande falar sobre um assunto que sempre foi muito importante para mim, tanto que eu me casei e 3 meses depois eu resolvi que eu ia engravidar pelo medo, entre aspas, que De se não ser demorasse mãe. muito eu não seria mãe. 3 meses depois parei, engravidei em seguida a realização, né, a carregada que nem um bebelô, porque grávida, imagina, primeiro neto, né, tanto da parte do teu pai quanto Da da avó. da minha Aham. mãe, que era um sonho, então, tudo lindo, maravilhoso, nasceu, né, a minha menina tão A sonhada, neneca, a a boneca. boneca de todo mundo que, meu Deus do céu, né, faltava tempo para todo mundo pegar a neneca. Então, realizado o sonho, nasceu a menina. Só que, né, o sonho não foi tão assim como a gente queria, mas deu tudo certo depois. Porque eu tive problemas pós-parto, eu fiquei muito tempo ruim, mas a gente, como é marinha de primeira viagem, achava que tudo era normal, que ia Nossa. passar. E assim eu ia de médico em médico, ninguém achava nada e eu continuava passando mal. Até que 28 dias depois do nascimento da minha filha, eu tive que ser hospitalizada às pressas por uma hemorragia muito severa. Eu tive problemas de retenção de placenta, né? Tive que ficar hospitalizada mais de uma semana. Foi, segundo os próprios médicos, um real milagre eu Milagre. não ter morrido, no caso, né? E segundo milagre que ele me falou quando ele me atendeu no outro dia, porque até então estava fora do mundo, que quando esses casos acontecem, normalmente a pessoa tem que retirar o útero, trompas e coisa para Sim. salvar a vida da mãe, no caso. E E eu, ele a me, Mana estava praticamente com um mês a já, Mana estava então. com 28, 28 29 dias dias. nessas alturas do Nossa. campeonato, né? E a minha mãe amada cuidando dela. Então ele disse assim: olha, no teu caso, eu como médico não lembro de tantos dias tu ficar com esse problema, aconteceu o que aconteceu, e tu não precisou retirar teu útero, não precisou nada, tu tá Sim, porque tu perfeita, imagina pode uma ter filhos. infecção. Terrível, terrível, Nossa terrível. Senhora. Tanto que eu tive uma hemorragia que eu perdi meu sangue praticamente todo, daí o susto do teu pai foi que chamaram ele no hospital e mandaram procurar doadores, que além de Uhum. tudo eu sou RH negativo. E aí a Nossa. dificuldade de De conseguir conseguir o doador. doador de sangue. Então, mas
7 dias mais hospitalizada, né? Graças a Deus deu tudo certo, voltei para casa. Curti minha filhota, que até então estava complicado, né? Tadinha. Não conseguia curtir. Tá, daí, né, tudo bem, maravilha. 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Quando ela estava com quase 4, a vontade de ser mãe voltou de novo. A doida, A depois de quase doida. morrer. Aham. E aí, meu Deus, eu preciso de arrumar um irmão ou uma irmã para essa criança. Sei lá, eu quero outro bebê, eu preciso cuidar de outro bebê, sabe? Aquela coisa de mãe, né? Fui procurar um médico. E ele me olhou nos olhos. Tu é louca? Tudo que tu passou e tu pensa em ter filho, vai cuidar da tua filha, esquece. Guria, cheguei em casa, chorei um dia inteiro de frustração, de tipo assim, não Nossa. aceitei, né, que não puder, né? Tava E perfeita, tu por que não? sentia assim. Sentia que eu tinha que ter, que tinha que ter. Ainda bem, né, pessoal? Senão eu não estaria aqui neste momento. Depois com o tempo a gente fica a imaginar assim, será que ela já tinha me escolhido para ser mãe? Ou eu tinha escolhido ela para ser minha filha, né? Porque eu queria, dependente do que o médico falou. Passou alguns dias, uma semana, eu acho, e eu vou procurar outro médico. Eu não gostei daquele. Não É gostei. bem aquela história do ser psicólogo, não fala que eu quero, vou em outro, vou tiro bem tarô. isso, bem isso. Ele não falou o que eu queria ouvir, eu não quero mais ele, vou no outro. Aí procurei um segundo, que era um senhor com um pouco mais de idade, deles, mas como assim? Tu tem algum problema de outro? Não, não tem nada, perfeito. Aí contei a história. Mas então, por que não? Claro que tu vai ter alguns cuidados, o médico que te atender tem que saber que tu tem essa tendência a ter esse problema, não que Atenção, possa tá, ter sempre, mas, né, na primeira eu não sabia nada, né? Daí ele disse, é só tomar os cuidados necessários, tu pode ser mãe. Meu Deus, né? Soltou foguete. Foguetório, né? Eu tava na parada do ônibus esperando pra ir embora e eu tinha vontade de contar pra todo mundo, sabe Tipo, já assim? tô grávida. Tipo, já tô grávida, mas não tava, né? Mas posso tentar, né? Daí tá, nunca mais, né? Chegamos em casa, conversamos e o teu pai apavorado. Tu não tem medo? Não sei o quê. Tu tem certeza? Eu quero, tá? Vamos lá. 2 meses depois eu tava grávida. Então, né? Feliz da vida. Só que assim, vou te contar que o teu pai ficou pior do que eu a gravidez inteira, de tanto pânico que ele Medo. tinha. Mas foi tranquilo a gravidez, tudo bem, maravilhosamente É que bem. imagina, ele ficou com o trauma tipo assim, de Sim. perder a esposa, de estar com uma bebê Imagina pequena, sozinho né, pra criar. sozinho e enfrentar tudo isso de novo, né? E não Na era cabeça dele só ia ele, era a acontecer. família toda, né, preocupada. Daí ele ficava com aquela coisa do julgamento até da família, porque que, tipo, ele, né, Por que que deixou deixou a doida fazer isso. fazer isso? Nossa. Mas, assim, né? Daí deu tudo certo, a gravidez foi tranquila, com bastante cuidado. Eu tive ainda a graça de ser atendida no dia do parto pelo próprio doutor que eu fiz o meu pré-natal. Então, assim, foi muito tranquilo. E nasceu a minha princesa. Então, eu já tinha uma menina, agora imagina 2, né? Então, realização total. A Mana não queria mais nada, tinha uma boneca para ela brincar. Sim. Só perfeito, né? E aí veio esse ser maravilhoso que está na minha frente. E hoje é a nossa inspiração para muita gente. Então, assim, eu acho que eu estava muito certa na minha escolha. Já vamos pensar. Pronto. Né? Então, E é interessante, né, que eu, depois de muitos anos, a gente conversou um pouquinho, né, pra vir, assim, ter um roteiro. E todas as pessoas que convivem comigo e que são meus pacientes também sabem que eu passei uma fase de síndrome do pânico, né? E claro que eu, indo em busca de muito conhecimento, tem coisas associadas, sim, com a mediunidade, espiritualidade, que eu não sabia, as sensações que eu tinha. Mas eu tava grávida do Theo, eu acho. E eu fiz uma cura reconectiva com a tia. A Lourdes. Com a tia Lourdes, é tipo uma hipnoterapia, né? E aí, numa das sessões, eu voltei, né? Tu vai vivendo aquela experiência de regressão. E eu voltei para o momento da gestação, né? Quando tu estava grávida. E
quando ia voltando nas idades, ali eu estava tranquila. Quando chegou, né, dentro da barriga, eu comecei a sentir muito medo. Eu tinha um medo de morrer, era uma sensação muito grande. E aí é tão interessante, né, que não era o teu medo, Não. mas tudo que todo mundo sentia, eu acabei ficando com aquela memória, com aquele registro, né? O bebê ali, o feto sentiu tudo do pai, né? Tudo das pessoas na volta. Principalmente do teu pai, que eu não podia sentir. A gestante tem mal-estar, tem Sim. enjoo, tem. Aí eu tinha um enjoo lá, um mal-estar, o teu pai ficava com a pressão lá embaixo, assustado, apavorado. Pior, O pobre, coitadinho. o pobre. O O pobre pobre passava ficava junto. mal. Enquanto tu não nasceu, ele não sossegou, pobre. E tu falou aqui, vamos contar a história, né? A minha princesa. É, Como que surgiu isso? Porque, gente, imagina eu, né? Criança lá, adolescente. A mãe ia me buscar na escola, vim buscar a princesa. Eu só queria me enfiar embaixo de uma classe, né? que todo mundo Porque eu digo, ficava- gente, pelo amor de Deus. Ai, ninguém sabia, né? Era um A apelido história. muito Carinhoso de interno, casa, de de dentro de casa. casa. E até hoje, né? A mãe me chama assim, o Rogério também, né? Me chama assim, então tem E alguma... várias pessoas do nosso convívio, Porque tu causa porque eu falo. fala, né? O Taba, né? O Taba te chama de princesa. De princesa. E como que surgiu esse apelido carinhoso? Porque isso foi quando eu era bebê, né? Sim, é aquela coisa assim, ó, toda a família naquela expectativa. Quando nasceu, tinha aquela. Naquela época, né, a gente não fazia para saber se era menino ou menina, Sim, tinha que sim. esperar nascer. Quando nasceu, nasceu a minha princesa. Sim. E aí, dali, eu fiquei falando assim. E aí, as pessoas do convívio acabaram... Só que eu não parei nunca de chamar a minha Sim, princesa, sim. né? E a Mana, quando nasceu, era boneca, né? Porque era a bonequinha de todo mundo. Então, A Neneca. a Neneca tem algumas Sim, tem- pessoas que até ainda hoje chamam chamam de- ela De Neca, de né? Neca, né? A minha mãe, principalmente, nossa, era a neneca da avó, era a boneca da avó e ficou. E aí, tu, quando nasceu, depois de tanta expectativa, ficou a princesa, né? A espera da princesa tão, né? E até há poucas semanas eu conversando com a madrinha, né? A tia Maria. E eu sempre lembrei muito do meu padrinho, do Zezinho, que até a gente contou no primeiro episódio, né? Com o pai. Eu tenho memórias muito... eu deletei muito as coisas da minha infância. Eu tenho uns buracos, assim, de realmente não lembrar. E tem coisas muito específicas que eu lembro. E é engraçado que às vezes eu não lembro a cena, eu lembro do que eu pensava. É uma coisa muito doida isso, né? Então eu tenho essa memória, assim, do amor dos meus padrinhos, né? Tanto do padrinho Adelmo, Muito. né? Que era uma coisa, assim... As madrinhas também, óbvio. Mas como eu tenho essa referência, assim, dos padrinhos, né? E até que veio a Aline também, que o pai falou, né? Quando o Zezinho O padrinho teve. Zezinho, meu Deus, ele ia lá, Era o buscava ela, sonho levava ela para casa dele e olha, vai devolver uma briga. E eu lembro, assim, que ele... Na época, quem é que tinha videogame? Quase ninguém tinha. Era aqueles Atari, olha, entregando 41 anos, né, pessoal? Então, é da época do Atari. Eu lembro, assim, ele passava na padaria, comprava bolo, coisa. Tudo pra que tu ficar, gostava. Tudo que eu adorava. E até tem uma história da única vez na vida que eu apanhei, né? Porque Vamos integrar que eu fui uma menina muito comportada, eu não apanhava. A única vez que eu apanhei na vida foi porque eu não queria tirar uma roupa que o meu padrinho tinha deu. dado. Meu Deus, suja, nós querendo se arrumar para sair. E a criança não tinha jeito de trocar de roupa, porque ela amava uma roupa amarela que o padrinho deu pra Amarela, ela. gente. Amarela, Olha só a linda, pessoa, linda. né? Que ama Mas verde e amarelo. cheia de terra lá na rua, brincando com os pés todos sujos. E a criatura não tinha. Ai, o meu Até filho que não pode assistir esse podcast, o Theo. Até que o pai perdeu a paciência. Tu vai trocar ou tu não vai? Deu umas 2, 3 chineladas. Acho que foi a única vez que ele te deu uma chinelada. Foi, porque a gente estava atrasado e eu não sei se não era até na missa que a gente ia. Provavelmente era pra missa, E, né? meu Deus, a criança sapateava e não trocava roupa de jeito nenhum. Não dei conta. Eu lembro dessa roupa, que ela tinha uns detalhezinhos um triângulo laranja, amarelo, um quadrado laranja. azul e um coisinha laranja. Aham, né? bem Né, assim. mana? Bem assim.
Gente É do assim. céu, que E aí coisa. o Zezinho, nunca esqueço, ele olhava para ela e dizia assim: Mas é linda, né, essa minha filhada. Se eu tiver uma filha parecida com ela, eu vou andar com ela para cima e para baixo o tempo todo, porque, meu Deus, que coisa mais linda. Alguns anos depois, ele foi pai e a Aline é Nossa, muito linda também. linda, Ele era linda, linda. apaixonado pela filha. Muito show. E agora sim, a mãe tem muito da minha espiritualidade, né? Que vem muito do lado da mãe. Uhum, Ah, claro que o pai sempre foi muito a questão do católico, né? A fé sempre uhum, muito sempre forte. muito forte. Então, passei, é que nem eu falo, né? Eu fui sempre muito da missa, dei catequese, né? Muitas pessoas não Sim, sabem que eu fui catequista. E fui pro CLJ, curso de liderança ali infantil, era tudo. monitora, então realmente eu mergulhava muito profundo nesse universo, Já assim. estava na busca. Já estava ali. Uhum, E em contrapartida, a mãe sempre foi muito, né, da parte do espiritismo, de ir em centro busquei espírita, ajuda. né? Uhum. A avó era muito do Seixinoye. Eu Ai, lembro, a mãe assim, os praticava cadernos que a Seixinoye. avó tinha Escrito de tudo. gratidão. Eu nunca esqueço, eu lembro, assim, Páginas, gratidão, páginas, gratidão, gratidão. páginas. E aí fazia uns quadradinhos, assim, ela Uhum, escrevia e ela gratidão. sempre orientava a gente muito Todos. nisso, né? Uhum. Mas a minha primeira e Primeiro aí passo. minha primeira identificação, né? E é tão interessante que a gente só conversou sobre isso que a gente vai contar agora, né? Hum, Ontem, quando a gente começou a falar do podcast. Então, quanto é interessante isso, né, gente? Que é isso que a gente quer falar. Às vezes, a nossa própria história, a gente não senta com nossos pais ou com os nossos avós para ouvir ou para trocar uma ideia. E a mãe não tinha noção das coisas que eu sentia e que eu percebia quando eu era criança, e que hoje eu tenho entendimento hum, que já era essa minha sensibilidade, uhum. mediunidade mesmo, né? Sim, E aí muita coisa se encaixou, que é o que a gente vai contar agora, sim, né? né? Uhum. Ah, então, quando eu nasci, pouco tempo depois, o vô Cesário Meu pai, faleceu, meu né? amado pai. É. Uhum. 2 aninhos tu tinha, pouco mais. Um pouquinho mais. E aí, o que que eu lembro, né, bebê? Que bebê não, na verdade, a minha memória, assim, de lembrança mais era quando eu fui pra Pra escola. escola. Uhum. Eu ia pra escola e eu chorava muito. Tanto Uhum. assim que eu sempre fui o apelido que hoje, se fosse, era bullying, né? Mas Uhum. era a Chorona. As pessoas aquela lá é a Chorona, né? O meu apelido carinhoso na escola era a Chorona, Uhum. porque eu chorava muito. Uhum. Não queria sair de Eu perto não da mãe. queria. Então a mãe ia me deixar na escola e na minha cabeça vinha assim: eu tô com saudade do vô, eu Uhum. quero ficar com a minha mãe. Só que Uhum. eu não, tipo assim, eu não conhecia o vô. É. Eu não tinha lembrança do vô porque ele faleceu, eu tinha só 2 aninhos, É, né? e pra gente, a sensação era que tu não queria se afastar de mim, Uhum. porque, né, amamentei, porque foi sempre assim aquele bibelô, porque aquele medo que todo mundo tinha, a gente achava que era em função disso que a Muito gente apego, tivesse te né? passado esse medo. E na verdade a gente foi ver agora que era outra coisa. Na verdade, aquela falta e saudade que eu tinha, que eu senti muito, que eu precisei trabalhar muito para passar do meu pai, que eu perdi ele, eu meio que achava assim, foi muito cedo, eu precisava Uhum. conviver mais com ele, Uhum. então eu achava que era uma coisa que não E, era e, justa ter sido é, afastado assim. e conta, mãe, esse É, pedacinho da história, é, né? Porque na verdade é a nossa história. Então sim, conta um pouquinho, assim, do da tua função com o vô e é, depois até a busca lá do centro espírita, para né? resolver os Para problemas, né? resolver. E que eu, bebê, Acabava acabava me acompanhando e acabou, né, sentir, sentindo. captando. Uhum. Então a gente tá falando que essa minha sensibilidade É realmente de bem eu vim com cedo, ela. Com bem 3 cedo. aninhos eu tive a minha, É, que a gente sabe, a primeira experiência espiritual, né? sim. É que assim, os meus pais se separaram, eu era muito menina, tinha 9, 10 anos. Daí meu pai se mudou para uma outra cidade. Naquela época,
os casais se separavam e ficava aquela coisa, não é como hoje que os pais visitam e buscam. Eu fiquei, no resumo, 11 anos sem ver meu pai. E eu e meu pai éramos assim, muito, muito, muito próximos. Ele não ia no boteco, digamos, que eu não fosse junto. A gente era muito... Ele ia na missa, eu ia junto. Então, assim, era uma coisa assim que foi... Um amor que foi interrompido que ali. foi, e eu não... Sabe, assim, não passava um ano. Eu escrevia cartas como se ele fosse receber. Só que, claro que não, né? Não chegava. Mas eu precisava botar aquilo para fora. Até os meus 20 anos, quando foi para casar, e eu precisei procurar, porque na época o pai tinha que assinar para a Sim, filha antes dos 21 da não podia maioridade se casar. Daí a gente conseguiu o endereço, coisa, e eu fui atrás. Bom, quando eu encontrei meu pai, foi aquela coisa assim, né? Nasci de novo, tô eu aqui no mundo, né? Daí a gente continuou se vendo sempre, né? Eu já tinha a Mana, aquela coisa de curtir todo ano no aniversário dele, era certo que a gente tinha que ir para lá. E aí, quando tu nasceu, tu tinha 2 aninhos, 2 e pouco, a gente estava até trabalhando numa festa da igreja, que a gente era festeiro na época, e veio o chamado que o pai estava mal, ele tinha 56 anos, bem jovem, com toda a saúde, trabalhando muito cedo, e a gente foi para lá, e eu cheguei lá, ele já tinha falecido. Então, para mim, foi uma coisa assim, ó, que eu... Tipo, Deus, não dá assim, não é possível. Agora que eu encontrei ele de novo, tu leva ele embora. Por isso que eu fiquei tão, né? Em resumo, eu fiquei 1 ano muito mal. Nada estava bom. Eu tinha a impressão que ele estava do meu lado o tempo inteiro. E eu acho que estava, porque, né? Na verdade, ele não... eu tinha a sensação. Eu ia na rua, estender uma roupa ou fazer qualquer coisa. Parece assim que se eu olhasse eu enxergaria. Mas claro que não, né? E aí, depois de um tempo, alguém me aconselhou, olha, procura no centro espírita, ajuda, porque eu estava ficando doida, né? Eu não conseguia nem dormir, quase. E claro, né? Tu bebê do meu lado, pegando tudo isso, né? A gente, na época, não tem noção dessas coisas, né? Sem noção de nada. E aí, uma pessoa muito querida, que morava perto da nossa casa, que era a dona Air, que eu tenho muito carinho. A pessoa já é falecida, mas foi uma grande pessoa na vida da gente. Me recomendou e até me levou, porque eu estava tão assim que eu nem por minhas pernas não iria procurar. Daí fui, realmente, daí sai lá, né, para te fazer um tratamento, de fazer acompanhamento uns dias, de rezar em casa, aquelas coisas, e eu fiz. Eu não lembro na época se foi 6 dias, 6 vezes que eu teria que ir. Eu sei que no último dia que eu fui, que seria o encerramento do tratamento, tu estava comigo, tinha na época já quase 3 anos, né? E assim, eles me chamaram, me atenderam. Quando terminou o meu atendimento, que tipo assim, liberou. Tu se libertou, que eu me libertei, sentiu, que eu assim, senti que acabou o tratamento, tô de volta. Tu tava lá na sala de espera e tu começou num choro, assim, ó, que não tinha quem consolasse a criança, entendeu? Como se, tipo assim, ele não quisesse ir. E aí, ali acendeu aquela luz, assim, realmente estava. Mas não era porque uma coisa ruim. Na verdade, ele não queria se separar de mim e eu não aceitei me separar dele. Então, juntou as duas coisas. E é importante até esse esclarecimento. Quando a gente fala de obsessão, né, de obsessor... sim. Não é assim, um obsessor, é um espírito do mal, é alguma coisa assim. Não, gente, às vezes é por muito amor, né? Sim, na verdade, eu não queria me libertar. Eu queria que ele ficasse comigo, entendeu? Dos dois, né? Sabe? Só que são outros mundos, né? E um acaba atrapalhando o outro na sua própria evolução. Só que é tão louco isso que hoje eu penso como que eu tinha esse tipo de ideia, né? Porque o que eu pensava? Eu lembro que daí muitas vezes eu chorava, não queria ficar na escola. E aí a mãe me levava, né? Ficava lá, né? Voltava, ia para casa que a mãe ajudava a avó na época. E eu, criança, ia para casa da avó e eu pensava assim: eu tô com muita saudade do vô, mas eu não conhecia o vô. E quando será que ele vai voltar? Eu tinha pensamentos de reencarnação esperando e eu que ele tinha voltasse. 6 anos de idade. E aí eu pensava, será que são 99 anos? Se for 99 anos, eu não sei se eu vou ver ele de novo. Então eu tinha uns pensamentos muito... fora. Só que era algo que eu captava da mãe,
da saudade dele, da vontade, né? Uhum. E hoje, então assim, gente, o quanto é importante a busca do autoconhecimento, né? Tem tantas as terapias em si. É tão legal a gente ir cada vez mais se conhecendo, Uhum. porque depois de estudar constelação, e isso tudo vai. Claro que eu já tinha, né? Há alguns anos atrás, eu não tinha mais esse meu pensamento de que eu sou fraca porque eu sou chorona. Porque, Não. na verdade, eu me emociono muito fácil. E isso Uhum. é da minha sensibilidade. Então, eu sou sensitiva, eu sou sensível, eu não sou boba, não sou fraca porque eu choro. Mas no meu ambiente que eu vivia, eu achava que eu era uma pessoa que não ia dar certo pra nada. Porque, gente, eu sou Na fraca, verdade, né? essa parte de sou fraca porque choro, acho que é o contrário. Uma pessoa para demonstrar seus sentimentos e chorar é muito forte. Mas hoje a gente fala sobre isso, né. É muito Quando eu era forte. criança, não. Sim, sim. Então hoje a gente expressar os sentimentos demonstra que a pessoa é muito É segura, muito seguro, né, que é ela não se forte. importa com o que o outro vai pensar. Realmente. Mas, quando eu era pequena, não, as Hum, minhas amigas não eram assim, sim. né. Eu sou Eu diferente. era sempre a diferente, mas também eu era sempre essa que ouvia todo mundo. É, Então era algo que realmente eu já tinha vindo assim, é. né. E quando a gente estudou constelação, tem um momento lá que a gente estuda, hã, e aí são exemplos mesmo Uhum. que é colocado das constelações de Bert Hellinger, né, e que uma vez ele foi constelar, um menino que não queria ir pra aula, que era muito difícil, muito desafiador ele ir pra aula. E aí na constelação mostrou o quê? Que a mãe dele, ela queria morrer, ela tinha pensamentos suicidas, ela tinha depressão, né. Então o que que o campo inconscientemente fazia? Fazia com que a criança não Quisesse quisesse ficar ficar na escola para cuidar da mãe. para ser a salvação da mãe. Então Hum, se eu estou em casa, a minha é. mãe não vai fazer nada. Hum, E aí o que que eu conectei? Olha, toda arrepiada. hum. O que que eu conectei? Talvez a mãe estava sofrendo tanto pela perda do vô, Que tu né, tinha medo. que o meu campo de criança sentia: "Eu preciso ficar perto dela, para ela não ficar triste", né, como se É, eu estando ali, tu ia estar melhor, com certeza. né. É, Então assim, gente, olha isso, né, é. quantas coisas a gente vai tendo, noção. É. E aquela outra parte, assim, ó, muitas coisas realmente só vieram, assim, para encaixar em tudo que tu vivencia hoje, da tua sensibilidade, do teu trabalho, do que tu passa para as pessoas, porque num determinado período eu fui fazer um curso de Reiki, que até Uhum. então não tinha a mínima ideia do que era, mas que me foi apresentado pelo meu esposo, pelo Rogério, o meu marido hoje, e eu fui fazer e eu fiquei assim, ó, sabe, encantada com o atendimento, com aquela coisa do acolhimento, eu não vou doar, eu vou, né, a gente vai se Ser canal só dessa troca, é uma energia. troca de energia, porque tu faz o reiki, mas tu recebe, Uhum. sabe, tu recebe amor, tu recebe carinho, tu recebe. E parece que quanto mais tu trabalha, melhor tu fica. Uhum. Então eu fiz o curso de reiki e fiquei encantada. Eu não lembro quanto tempo depois eu fiz o Foi nível 1. Uhum. Quando eu fui fazer o nível 2, vocês foram fazer também Isso. depois o 1. Daí tu e a Mana foram na mesma época, eu não lembro se Eu foram fiz juntas. primeiro, a Mana fez logo depois, eu Eu acho. sei que eu consegui levar minhas 2 filhotas a É. fazer o curso de reiki, né, E aí é então importante falar dessa que eu sempre e com certeza será um convidado ainda que eu vou trazer aqui para compartilhar, né, que o pai e a mãe se separaram, eu tinha 16 anos e aí um tempo depois, 1 ano, 2 depois, né, eu acho. Eu não não foi lembro tanto tempo, quanto foi menos de 1 tempo ano. é. Uhum. Aí a mãe encontrou o Rogério, e o Rogério, ele é terapeuta, Terapeuta. né. Uhum. Então eu falo que muito da nossa, jornada também, Terapêutica, né. claro, é isso, sabe, sempre teve a mãe Uhum. sensível ali, Uhum. né, tu sempre teve a tua Sim, espiritualidade também que precisava ser desenvolvida. sim, Eu lembro muito que tu desmaiava, né,
que Sim, era. não era nada aquilo que eu queria, na verdade. Eu estava em busca de alguma coisa, então eu sentia que o que que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu vou? E Até, desligava. aí desligava. Até que eu me achei no mundo, né? Uhum, Depois do Reiki, trabalhei um bom tempo uhum. no próprio lugar que a gente fez o curso. Depois vocês trabalharam junto Uhum. também. A gente ficou um tempo lá. No grupo Era Romã. Grupo Romã, né? Aham, do Foi. Eu Rodolfo. tô completando 41 agora, hoje, Uhum, neste dia, né, do podcast que tá indo ao ar. E eu fiz o meu nível 1 com 19 anos, então tá uhum. completando já 22 Bah, anos é um bom da tempo. minha iniciação, Uhum, né? E então, assim, o quanto do Rogério, né, chegou sim. na nossa vida, eu sempre falo que ele é uma pessoa que sempre me inspirou, Uhum, no sentido de até de empreender, né, de saber que, olha, dá para trabalhar sozinho com isso funciona, isso é próspero. uhum, Então, ele que mostrou para a mãe esse caminho, uhum. né? A mãe Sim. foi, começou a ir lá no Grupo Romã. E eu fui para receber atendimento, né? Eu fui Uhum. para receber um atendimento e eu nunca vou esquecer que o Rodolfo, né? Ele usava sempre o pêndulo para Sim, fazer a avaliação radiestesia. Aham. inicial ali. Uhum, E quando ele chegou no meu chácara cardíaco, o pêndulo fazia uma volta muito grande. uhum, E ele disse assim: tu precisa, na minha avaliação, ele falou, uhum. tu precisa fazer um curso de Reiki. Porque o que que ele sentia? Que eu tinha tanto amor, né, aquela energia do Energia. coração Uhum, mesmo tão uhum, grande, que se eu não direcionasse de alguma forma, ia me fazer mal, né. uhum. Então, eu meio assustada, porque realmente era tudo muito novo Muito aquilo novo. pra gente, Aham, né. é. Mas era um lugar realmente muito incrível, era só atendimentos com reiki, Uhum. era aquela egrégora, né, Ah, a gente tinha um grupo maravilhoso. A gente trabalhou quase maravilhoso. 2 anos lá 2 com eles. anos a gente Uhum, ficou uhum. trabalhando. Era lá gente, a gente é aqui de Gravataí, né. Era Era lá no uma novela Partenon, pra era gente uma ir hora e até meia, era lá. mais fácil ir pra praia, para o litoral, do que ir lá, E né. a gente voltava bem tarde, E era vinha à bem tarde, enfim. perigoso, mas a gente não abria Mas o mão de quanto trabalhar lá. valeu aquela experiência, De né. doação, de amor, muito, muito. Então a mãe, reikiana, né, fez lá Uhum. há 20 anos atrás o nível 1 e nível 2. Depois, Depois fez aham. o nível 3 comigo. Ah, pensa. Pensa o orgulho, né? A gente fica vendo assim, nossa, o mundo dá umas voltas, né? Eu fiz o 1, levei elas, daí fiz o 2, ficamos trabalhando. Pensa eu trabalhando com as 2 filhas juntos Nossa. num grupo, num lugar que era A doação, que Cris era. trabalhou um tempo também, Aham, a minha minha prima, sobrinha foi que também, fez a iniciação. A Cris, eu e a Cris, a gente fez junto o nível juntas. 1 e eu acho que na outra turma a Mana já Já fez. foi. E a Aham. gente ia, trabalhava juntas, né, Era como muito legal, porque família. pensa a família toda trabalhando num lugar assim, imagina, era muito bom. A gente pensa, era um lugar com umas 5, 6 macas, eu acho, numa sala Era enorme. muita gente para Era muito atender, trabalhador, assim, era muito. 3 em cada maca. Então, assim, quem viu o Nosso Lar, né, O o filme. filme aquele que fala do hospital astral, aquele lugar era um Era hospital tipo astral isso. aqui na Terra, Uhum, era isso, né. era isso. E foi essa experiência que eu tive que fez me moveu a hoje ter o grupo de reiki voluntário, E eu né, ia dizer, lá era voluntário, gente, ninguém voluntário. ganhava nada, ninguém Uhum. cobrava nada, era um trabalho voluntário, maravilhoso, E era muita gente para atender. muito. Então, o quanto, assim, experiências que a gente viveu, né, há tantos anos atrás, hoje ainda reflete em decisões e coisas que era um sonho que eu realizei o ano passado, que era ter o reiki voluntário, né, uma vez por Uhum. mês. E é tão mágico que, claro que as pessoas que vão lá se beneficiam, mas a gente, como grupo, é tão melhor, né? É tão incrível o que acontece ali. Um consegue tratar o outro. É que nem a mãe disse, a gente aplica reiki, a gente recebe essa Recebe, energia de gente. volta, Quando né? tem o reiki voluntário que a gente tá lá, a gente recebe cada abraço, cada Nossa, carinho, que cada. cura tudo. Que assim, ó, não tem explicação. Um abraço daqueles vale por, meu Deus, uma noite de sono, assim, num lugar paradisíaco, Uhum, digamos assim, uhum. porque é uma energia muito, 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 muito forte, muito boa. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom mesmo. E o nível 3 foi uns
2, 3 anos atrás, eu acho que tu É fez. quando tu estava Eu trabalhando tava, no já vai no fazer outro 3 espaço. anos, Tá. porque agora em abril faz 2 que eu tô com espaço em casa. E foi Foi na outra antes, sala. foi Então faz antes. uns 3 anos Eu ou fiz o 4. 3. Aham. Fez o nível 3. Tá na hora do mestrado, dona Neuza. Pois é, agora sim, né? Olha eu aqui, ó, chamado. Tá na hora do mestrado, até porque, né, agora eu consegui me aposentar, entre aspas, a gente pensa que vai se aposentar e não vai trabalhar, a gente trabalha mais. É verdade. Só que agora tá com um tempinho mais livre, quem sabe, né? Tá na hora de eu começar a usar um pouco essa energia de novo. E é professora por natureza, por formação, Por né? formação. O mestre, ele... Eu sempre digo que... muitas vezes a gente não tem essa intenção do dar aula, né? Ou, não vou fazer um mestrado em Reiki, mas sempre vai ter alguém que vai querer que a Neuza seja a mestre dela, né? Sempre vai ter uma conexão. Eu lembro de pessoas que eu apliquei Reiki que sempre diziam: eu nunca vou esquecer o dia que tu me fez um Reiki, eu quero mais, sabe? Tipo assim. Daí a gente fica assim, mas eu não fiz nada, eu fiz tão pouquinho, sabe? Pra pessoa se sentir assim, mas é que a gente que faz e doa com amor, a gente não acha que aquilo seja, né? Assim, meu Deus, eu fiz isso para essa pessoa. Só que quem recebe essa troca, a gente não sabe o que a pessoa na hora que vai buscar isso está precisando. E de repente a gente dá exatamente o que ela estava precisando, sem nem a gente ter ideia do que era. Mas a gente consegue passar. E é essa parte dessa energia que eu digo que não tem preço. Não. Né? Que as pessoas recebem assim e a gente recebe de volta talvez até mais. Né? Porque a troca é muito gratificante. E imagina tu saber que essa energia, né? Quando tu é mestre, tu sintoniza alguém e que essa energia vai adiante. Sim. Né? Através dessa pessoa, ela também vai compartilhar com outras. É um caminho, assim, que... eu sempre falo nos mestrados em Reiki, né? Que eu só me realizei como mestre quando a minha primeira aluna sintonizou outra pessoa. Sim. Porque... E até a gente pensa assim, tu trabalha com Reiki, como assim tu vai ensinar outras pessoas? Tu vai perder cliente, sabe? Gente, quanto mais reikianos, né? E não é só o reiki, quanto mais pessoas vibrando numa frequência de amor, quanto mais pessoas despertas, quanto mais pessoas conscientes, existe uma escala, né? Uma frequência que a gente que tá numa frequência mais elevada, a gente muda a vibração de muitas pessoas que estão numa frequência baixa. Sim. Então, a gente faz diferença. Uma pessoa faz diferença no mundo, né? Sim. Tu aí que acha que tu não faz diferença no mundo, tu faz diferença no mundo. Porque se tu tiver numa frequência mais elevada, às vezes a busca é do, qual é a minha missão? O que eu vim fazer? Às vezes a tua missão é só ser tu mesmo bem na tua frente. e ser good vibes e ficar numa vibe legal que tu já vai estar ajudando um monte de gente que tu nunca vai ter noção, né? Que tu tá ajudando o planeta porque tu tá numa frequência mais bacana, essa coisa da frequência, a gente tem um retorno muito grande quando a gente faz o nível 2 do Reiki, que a gente consiga enviar um Reiki à distância. Às vezes uma pessoa tá longe, não tem condições e a gente já teve exemplos há um tempo atrás, a gente até comentou com a Mana essa semana, que uma pessoa muito conhecida de idade estava com problemas e ela até pediu, foi pro meu esposo Rogério, a gente tá precisando, a gente não tá legal, não sei o quê, tava com problemas em casa, ela e o marido, e mandou um áudio pedindo, daí tu fica assim, a pessoa tá lá precisando, e a gente pegou e mandou um reiki à distância, a Mana ajudou e mandou. Algumas horas, acho, depois, veio um áudio da pessoa agradecendo que eles estavam muito tão melhores. Bem, assim, numa paz. Daí a gente pensa assim, gente, eu fiz um reiki à distância e a pessoa ficou bem. É para ver como a energia ela vai. A gente tem que entender que é, como tu disse, é uma egrégora que cresce, que aumenta e que alcança. Mas a gente tem que fazer, a gente não vai ficar achando, não vai funcionar. Fazer diferença. Não vai fazer diferença, eu não vou conseguir. Vai sim, basta tu te ligar nessa energia, tu ter essa intenção, né? Tá disponível, fazer com amor, não fazer, eu vou fazer porque, né? Não, tem que te ligar naquilo que tu quer mandar,
e tu vai conseguir chegar. E quantas vezes. E claro, quem não é reikiano? Gente, uma prece, Hum, né? Uma oração que tu faça com amor, com devoção, com intenção, isso vai chegar, isso vai fazer diferença, vai. né? Porque não é só, é só quem é reikiano consegue. Não, qualquer pessoa. Não, tem até uma frase que diz assim, ó. Se uma pessoa precisa de uma ajuda e tu não pode fazer, tu acha que não pode fazer nada, reza para ela. Uhum, Tu vai estar fazendo muita coisa. uhum. Porque de repente a pessoa precisa exatamente disso. É dessa energia Essa que vem de energia que vem fora, de né? fora. De uma pessoa que está, né, rezando por ela, de repente a pessoa está precisando e está tão aflita que não está conseguindo chegar nesse caminho. Que, ó, Uhum. se eu rezar, coloco nas mãos de Deus e está tudo certo. E tem coisas que é só entregando mesmo. Tem, Só tem entregando. momentos que a Tem gente não momentos que a tem o gente que só entrega. fazer, né? É entregar para algo maior, né? É. E isso fala muito sobre o nosso excesso de controle das coisas que a gente quer, ter domínio e controle de tudo. A gente passou agora, né, há uma semana atrás, por um temporal muito feio, né? Severo, muito Severo, severo. Bah. que a gente Bem ficou uma difícil. semana sem energia. E muitas pessoas revoltadas, enfim, claro, né? Quem tem comércio, que depende da energia, envolve financeiro. Mas que momento para refletir, né? Sobre a força da natureza, sobre o quanto a gente tá dependente disso, Dessa. né? Aham. E o quanto precisava esse baixar a frequência, Não, a né? gente até fez comentários assim com algumas pessoas que eu tenho, não nego, tenho bastante medo assim de temporal de como esse eu não lembro de ter passado, foi bem severo mesmo. Mas assim, eu entrei em pânico no primeiro momento, daqui a pouco eu tomei consciência. Peraí, calma lá, né? Vamos se acalmar porque, Tá tudo bem, né, né? tá tudo bem. E comecei a rezar, eu pensei, aí depois a gente brincou até. Tipo assim, eu acho que Deus estava precisando muito que o povo parasse e rezasse um pouco, que ele assustou todo mundo ao mesmo tempo, que todo mundo, acho que não teve quem não rezou. É. Então, assim, se era a oração que precisava, acho que Uhum, conseguiu uhum, em tempo, né? uhum. Porque eu meio que me desesperei, mas ao mesmo tempo me dei conta que eu fiquei bem mal. Eu pensei assim, não, E Deus olha, está no comando, e foi vamos rezar. tão Pronto. interessante que aquele dia, né, que aconteceu, que foi na terça-feira, eu tinha uma aula online, que eu tava. Era uma aula do curso de registros que eu ia fazer, era um bônus com o Edu. E aí terminou a aula, eu e ele, né, pra variar, ficamos mais uns 40 minutos conversando. E eu disse pra ele, bah, vou ter que entrar porque tá vindo Começando o temporal. temporal, né? E eu ainda contando pra ele, eu disse: "Nossa, Edu, eu amo temporal, eu amo ver raios". Eu disse assim, a pessoa doida, né? Porque todo mundo tem Uhum. muito medo. É. Claro que, gente, não gosto de ver desastre, mas a coisa de ver raios, coisa assim, pra mim meio que me hipnotiza, assim, sabe? E aí eu conversando com ele, eu digo, que será que é isso e tal? Aí a gente entra naquelas nossos papos, né? Que Uhum. é umas viagens. E aí eu disse assim, tem dado tanto, né? Tanta Uhum. chuva, tanta coisa assim. E aí ele falou, Gi, mas tu sabe o porquê que acontece isso às vezes em pontos, em cidades específicas? Aí eu disse, não. E ele falou, isso é como se fosse a frequência mesmo. Quando as pessoas estão com um pensamento tão ruim, tão negativo, isso se forma, né, na esfera, essa manifestação que acontece de dar todo esse vendaval, toda essa tragédia. Daí, quando ele falou aquilo, eu pensei, meu Deus do céu, como que está a cabeça das pessoas, Tá bem complicado. né? Uhum. Então, volta a falar, o que a gente pensa vai fazer diferença. Vai. Inclusive nesse tipo de tragédias. E claro, é um assunto para ser mais aprofundado, para ter compreensão, né? Uhum. E tipo assim, agora se tem tragédia porque as pessoas estão pensando negativo. Mas tem um sentido. Quando a gente pensa num acúmulo de energia, né? Tem uma hora que vai saturar. Há quanto tempo as pessoas vivem nessa sensação de medo? E isso pode ter vindo desde da pandemia, que as pessoas não se Na reequilibraram, verdade, né? na verdade, a fase de pandemia, as pessoas ficaram muito presas e muito restritas à parte essa de
de internet, de trabalhar em casa, sabe? E agora, como se assim, ó, parece que o mundo fechou em torno disso, que se não tiver isso, não tem mais Não tem vida. mais vida. E de repente é um sacode para ver assim, ó, vocês têm que entender que se isso aqui não tiver, a vida continua. Quem sabe acorda e pensa em outra coisa que não seja. Claro que, né, o trabalho, as coisas hoje estão muito linkadas, mas existe vida além disso. E é uma coisa que foi bem, bem complicada nesse momento que a gente passou. E um olhar para as crianças, né? Sim. E eu ainda falei assim, nossa, os meus, eu sou tão abençoada também com os meus, assim, que óbvio que eles gostam de tecnologia, que eles têm, né? Gostam de TV e tal. Mas eles se adaptaram muito bem a também não estar nisso, por quê? Porque eles também brincam, né? Eles brincam com o outro, eles têm lá o Lego, as pecinhas, as coisas que eles gostam de montar. Então, assim, claro que chegava um momento do dia que eles já estavam um implicando com o outro, porque, né, não tinha mais o que fazer. Mas foi tranquilo esse processo. E quantas pessoas a gente ouviu que não sabiam o que fazer com as crianças? Por quê? Porque é muito mais fácil tu simplesmente jogar ela para assistir uma tela, né? Tu não interagir. Então, assim, eu acho que dá para e que sirva esse nosso papo também de muita reflexão, né? Que tipo de ser humano que a gente tá criando, né? Porque essa geração que tá aí, eles vêm muito com facilidade de tecnologia, mas a gente precisa do contato, né? Do olho no olho. E precisa brincar, dedicar tempo para as crianças. Precisa brincar. Eu lembro que, claro, eu quando tive vocês, né, na época, eu optei em não trabalhar fora e criar meus filhos. Eu brincava, eu lembro que tinha pessoas assim, mas tu brinca de boneca com ela? Eu digo, gente, daqui a pouco elas estão moças, não pode brincar de boneca. Então deixa eu curtir brincar de boneca com minhas filhas. Né? As coisas vão ficar tudo ali, ó, não vão fugir. Mas elas vão crescer e eu não vou poder brincar de boneca. Então eu me dedicava muito em brincar, sei lá, montava lá uma sala semana inteira com as casinhas, com as bonecas, com as comidinhas. Nossa, eu vou contar o que a gente fazia. Eu era a terceira criança. Eu era a terceira criança a fazer noite. Eu acho que era uma área lá, até que tem a churrasqueira lá na casa do pai, né? Sim. E acho que na época não tinha churrasqueira ainda. Não tinha, né? Não, era só peça. A gente tinha as Barbies. Aí eu lembro que eu tinha ganhado uma geladeirinha que era amarela. Era a pessoa amarela e verde, a patriota, né? Sempre. E eu pegava aquela geladeira, não fazia geladeira, a gente fazia de banheira da Barbie. Pegávamos as fitas cassete, fazíamos umas escadarias da casa da Barbie, assim, ó. Gente, era uma peça da casa que a gente simplesmente... ninguém podia mexer. Às vezes, fim de semana, chegava a visita. Mas tu deixa... Gente, elas estão brincando, deixa a casa delas lá, tudo tranquilo, tudo certo. Coisa. Quando eu não mexia até numa parede para montar um quarto para elas brincar. Gente, até isso eu fiz. Imagina a mãe doida, né? Ariana, né? Ariana doida. Do fogo bate nas ventas, derrubava a parede da casa. Era uma parede de madeira, nada que o martelo e os preguinhos não desse jeito. A gente jeito. brincava de... Eu sempre gostei muito de dirigir, né, gente? Então, assim, né, com 13 foi a primeira vez que eu dirigi de verdade, assim. Mas eu era criança, eu pegava uma tampa de pote, botava naquele armário branco, sabe? Botava ali e abria as portas do armário e brincava de dirigir. E a mãe deixava os armários tudo aberto para ela brincar. Ai, olha as coisas que tem na cabeça da gente. Sim, tu tinha isso. E a tua irmã, quando era pequena... Era um quadro. Meu Deus, não tinha uma porta do roupeiro que não tivesse giz, né? Todas as paredes da casa. Ela queria ser professora, deixa a criança escrever. Até que eu pintei na garagem da casa um quadro negro. Batista que cortou. Para a criança poder ir lá, botar a arte dela no quadro, para minha casa poder ficar sem risco nas paredes. Gente, olha... Mas tranquilo, foi tudo de boa. Tudo de boa. E o quanto os dons estão sempre ali presentes, né? Desde cedo. E eu lembro que a Lúcia, né? A Lucinha, minha filhada amada, me relatou ali de uma experiência que a gente teve quando era criança. E aí veio muito assim, eu sempre fui isso aqui, né? A terapeuta, que é só um rótulo. Pequena, ela já estava querendo ajudar as pessoas. Mas sempre foi, né? Isso sempre esteve, então... Quando é algo tão instintivo e natural,
isso não se tira, né? E nem Não. não tem como tirar algo que já veio. E a Mana sempre foi a coisa da professora, sempre teve ali o A de Mana, ensinar, assim, né? ó, a Mana é coisa de professora em pequena, e a coisa que eu acho que ela puxou muito do teu pai, de ser o centro das atenções, o A palco, palé conversar, palestra. sentava Assim, na frente do padre, na gente, ela missa. tinha, eu acho que 5 anos, 4, acho. A gente ia na missa, as pessoas não olhavam o padre, porque ela ficava de sainha, né? Bem bonita, que nem uma bonequinha, sentava Do lado do padre. do lado do padre, de perna cruzada. Quem é que olhava o padre? Ninguém, né? Ai, Era a gente, sensação da missa, era a minha filha. Então, assim, e tem muita facilidade para escrever, então aquela coisa da professora e da pessoa que pode palestrar e conversar bastante é o dom dela. E tu, desde pequena, a ouvinte, uma fedelha de 6, 7 anos, ouvindo as pessoas com problema. Outra criança um pouco menos que ela. Então, Nossa. assim, né? Só que aquilo, aquela coisa de não tolher, de deixar o Theo hoje em dia. O Theo é o meu neto, que é o filho da princesa. É uma coisa, assim, ele pega, olha desenho, tu olha, ele tá lá fixado. Na verdade, ele tá com um caderno na mão, na frente, Copiando. desenhando, copiando o que tá lá na TV. Então, ele tá olhando para a TV, mas ele tá desenhando. Uhum. E isso é muito bom, é maravilhoso, deixa desenvolver, ele sabe coisas que às vezes eu olho assim, gente, mas ele só tem 5 anos. Mas E até essa coisa assim que a gente brinca assim, ele não. Brinquedo pouco é atrativo pra ele, ele gosta do quê? Uhum. E isso muito com o Chico de ferramenta, de estar mexendo, da Gente, coisa muito, o Theo né? quase enlouqueceu a avó dele desde pequena. Porque assim, né? O Chico lá desmontando um carro, motor, tava motor criança com e o uma Theo com parafuso. 2, 3 anos, com parafuso, com chave de fenda. E eu, gente, ele vai se machucar. Nunca teve um arranhão. A avó que quase surtou, mas tá tudo certo. E assim, aprende tudo. Ele sabe muita coisa, porque ele acompanha cada passo que o pai dele vai fazer nessa parte de ferramenta, de... Nossa... E é muito Impressionante, desde pequeno. disso do Deixar participar, né? participar, Deixar né? participar. E o Valentim tá com 14, o Valentim já é reikiano, né? O Valentim O sempre também Valentim aquela é coisa, o amor em príncipe da pessoa. princesa, né? É o meu príncipe. É o Valentim, eu É o chamo de príncipe Valentim. desde pequeno. Porque ele é uma calma, ele é uma educação, ele é um amor. Eu disse, olha, gente, eu como avó, tô assim, abençoada, assim, ó. Tive 2 meninas, não tive filhos homens, em compensação tenho 3 netos homens, e assim, ó. Meu Deus, eu digo, um dia desse eu comentando com uma pessoa, eu sou muito abençoada, só tenho que agradecer. Sabe o que é um neto? Todas as vezes que ele me vê, todos os dias, não é assim, uma vez por ano, uma vez por mês, no meu aniversário. Te amo, vovó. Gente, isso não tem preço, não tem preço. E o Valentim é assim, ele dá um beijo na testa da avó todos os dias, te amo. Ou de boa noite, ou de boa tarde, ou a hora que eu enxergar ele. Então, isso é uma coisa assim que isso fica com a gente, assim, ó, que não tem. Porque às vezes, eu te amo lá no dia do teu aniversário, né? É uma data específica. E ele é isso todos os dias. E agora o Theo, a mesma coisa, né? Te amo, vovó. Às vezes 3, 4, 5 vezes ele chega por a ser dia. chato de tanto. Te amo, vovó. E beija. 1000 vezes. Te amo, vovó. Eu também te amo, meu amor. Então, é uma coisa muito linda. E o Rafa, que é o filho da Giza, que é o mais velho, ele é mais introvertido. Mas assim, eu vou lá e dou um abraço e te amo. Ele só olha. Também te amo. Bem Ele assim. manifesta de outras formas, né? Porque é isso. Ele é mais reservado, assim, como, né? Mas se a gente fala, ele retribui. Retribui, Então, mas ele é mais reservado. Ele expressa também. Mas o Valentim e o Theo... O Valentim é um príncipe, gente, é um príncipe. E o Theo é assim, ó. Como é que é? A diferença, dizem, os filhos são parecidos, podem ser de aparência, que nem eu. A Giza é toda energia, toda estabanada. Ela mesma diz, sagitariana é muito estabanada, mas não é. Ela é assim desde pequena, estabanada em pessoa. Sabe, muito elétrica, muita energia. O Theo é a mesma coisa que ela. E o Valentim é como tu foi. Tranquilo, na dele. Às vezes tu pensa que ele não tá prestando atenção, mas até alguma coisa que tu tá falando sobre economia, sobre qualquer coisa que tu pensa que as crianças não ligado. Daqui a pouco ele entra num assunto assim, eu digo,
Quem é tu, Quem é Cururu? tu, né? Na fila aí, Ela tá aí conversando falando já. assuntos Moço. sérios. Ele tava prestando atenção, ele tá ligado, sabe? Só que ele é mais tranquilo, né? Tranquilo. Mas é o estado de presença, né? Isso, e por isso que a gente fala, a tecnologia é boa, mas ela tira muito a gente do presente, né? E quando tu vê, assim, um adolescente, né? Imagina ali, ele tá com 14, que almoça junto com a gente, que interage, que se comunica, né? Que E quer saber fala, as que quer coisas. trabalhar, que tem. Então, É. assim, realmente ele tá presente, né? Gente, a minha maior surpresa, tá? Hoje em dia, né? Adolescentes querem tudo nas mãos. O Valentim chega um dia em mim, na pia, a gente tava lá fazendo almoço, alguma coisa. Vovó, eu tô aprendendo, eu quero aprender a cozinhar, mas eu quero que tu me ensine a fazer um pudim. Aham. Assim. Daí eu, tá, vó, te ensina. Passou o quê? Eu acho que um dia ou dois. Ele Fomos foi fazer cobrar. Não, fomos fazer o tal do pudim. Mas a minha inocência de vó, eu achei que ele ia querer, assim, ficar me olhando para ele aprender. Quando eu peguei eu disse, tá, a gente vai precisar de ovos, de leite, não sei o quê. Ele foi lá e já ele tá foi lá e trouxe tudo. Tá, colocou na pia, eu ia fazer. Vovó, como é que faz? Ele quebrou os ovos, ele mediu, ele fez, ele bateu. Eu só não deixei ele fazer o caramelo da forma no primeiro momento, que é a primeira vez, né? Preservar para ele não se queimar. Mas isso. Mas ele quer fazer, ele quer aprender, ele se interessa, ele já sabe cozinhar, digamos. Mas isso é né? Já coisa não- de mãe, né? É. Porque a mãe vai ensinar mostrando, né? Sim. Porque eu já prestei atenção nisso. Quando Eu ele sim. quer que eu ensine para fazer comida e eu sou mais do bolo, da parte assim. Aí quando eu vejo, eu tô. Mas aí o que eu comecei a observar? O Chico Ele- ensinando ele. Ele bota O a Chico fazer. deixa fazer. Porque Aham. o homem, o pai não tem medo do vai se machucar, Sim. vai fazer pra Sim. aprender. Sim. E a mãe é aquela que fica. Ai, Ali, Deus ó, me livre, faz vai se assim. queimar. Sim. E a guri não aprende nada, né? Sim, um dia eu tô lá na casa deles, que vocês tinham saído, lembra que eu fiquei com os dois? E ele chega assim, vovó, vamos fazer um lanchinho e eu queria umas batatas fritas. Tudo bem? Vamos fazer batata frita. Ele fez. Só que ele queria ele fritar e eu desesperada na beira daquela frigideira. Só que olha o detalhe, ele não queria batatas fritas pré-prontas, ele queria descascar a batata, cortar a batata, fazer como a gente fazia antes. E eu fiquei assim, hã? Tô Tá. sonhando, ainda existe. Vamos fazer batatas fritas. Mas assim, ó, é uma coisa encantadora, porque deu. Esses dias eu disse pra ele, meu amor, se mais tudo der errado, tu já te vira com a comida. Com certeza. Diz ele assim, ô vó, mas é que assim, ó, um dia eu vou ter que morar sozinha, eu vou precisar cozinhar. E eu disse, gente, ele já tá pensando quando ele for morar sozinho, que né? ele tem que saber cozinhar. Não me Pensa. assusta que a mãe já pensa, Aí vai assim, ó, "Nossa." calma, tempo tá indo muito rápido, vai mais devagar aí, dá um tempo. Mas a gente era assim antes, né? Então, na verdade, tá tudo certo. Tá tudo É que certo. não tá certo, não é que não tá certo. Não tá normal para a geração. Que agora não sabem fazer um ovo frito, né? A grande Não sabe maioria. ferver uma água. Água. Porque eu lembro, assim, aí nisso eu volto. Eu digo, meu Deus, eu e o meu irmão com 9, 10, 11 anos, a mãe trabalhava e a gente fazia comida, a gente cuidava da casa, a gente fazia tudo. Por que não? Porque todo esse excesso de cuidado hoje, né? Mas é que parece que teve um lapso aí de tempo que a gente achou que, tipo, se eu posso fazer, eles não precisam fazer essas coisas, né? Eu vou fazer. Só que tá errado, tem que. Senão, daqui Incentivar. pra frente, quem é que vai fazer as coisas? Ninguém Alguém tem que faz. fazer, né? É. Então, é uma coisa assim que a gente vai se dando conta com o passar do tempo, com as coisas que vão acontecendo, a gente vai se dando conta É da. a frase aquela, né, que tempos difíceis fazem homens fortes. É verdade. Tempos fáceis, homens fracos. Então a gente vai sempre ter É. essas trocas aí de momentos, porque precisa de pessoas, né, Sim. fortes. E eu sempre falo que encarna umas criaturinhas que nem o Theo, né, que eu vejo assim que ele é muito do trabalho manual. Sim. E ainda bem que encarna esses espíritos velhos, assim, né? Porque senão ninguém queria Porque fazer senão, mais nada. gente, o que vai ser, né? A gente não vai ter mais alguém que troca um pneu ou que faça uma manutenção, um conserto. E é Então, o que ele gosta de tem que mexer. vir e é o que ele gosta, né? É. Então, já estamos aqui, ó. Viu como passa rápido? Que Meu tu Deus. tava ansiosa? Ansiosa, gente, por favor, né? É uma conversa, é um bate-papo, é muito falar realmente É a vida, da nossa é a vida. vida, né?
E então foi muito claro que eu organizei para ser nesse dia, né? Que Uhum. vai ao ar o nosso episódio, que é o dia do meu aniversário. Uhum. Então, 29 de De janeiro, janeiro de 83, 83, nasceu minha princesa. nasceu, A né? A princesa. princesa. E nada melhor do que encerrar celebrando, né? Esse Então, dia tão eu especial, hoje, tão mágico. como mãe, sei que sempre na data, né, comemorativa ali do aniversário do filho, a gente volta Volta naquele tempo, naquele momento, naquele dia, a gente revive tudo, tudo. né? Eu nasci 15 para as Às 4 da 4 da tarde, tarde. Aham. no dia 29. Então, fala, né, um pouquinho É desse dia, desse dia para fechar esses 41 e a 41. gente celebrar É, aqui, gente, cantar um assim, um dia parabéns. mágico, porque até então, né, toda aquela preocupação até chegar esse dia, imagina, né? Aí chegou o bendito dia, 5 da manhã, hospital. Tudo bem. Chegamos lá, lotado, gente saindo pelo ladrão e o médico, olha, mãezinha, é para hoje, mas demora. Se tu quiser ficar aí fazendo parceria para mais umas 3 que estão aí passeando, tu fica, senão tu vai em casa e volta depois. E eu naquela expectativa, né? Qual é o médico que vai me atender? Como é que vai ser? Como é que, Sim. né? Pensa. Qual a minha surpresa? Quando eu saí no corredor, eu dei uma olhadinha que trocaria o plantão às 8 da manhã e estava lá o próximo que ia entrar para pegar o plantão às 8, doutor Sérgio Teixeira, que era o meu Médico. médico. Então, assim, ó, fui, vou para casa tomar café, mais tarde eu volto. Deus o livre nascer criança com Né, fome. sabe? Fui para casa, tomei café, mais tarde voltamos. Quando eu chego, ele olha para mim. Tu ainda tá aí? Eu disse, claro, eu tô te esperando. Eu disse para ele. Então, assim, foi a maior tranquilidade meu parto, porque daí, né, imagina, nascer nas mãos do Do médico que próprio médico. me cuidou o E tempo foi tudo inteiro. bem, né? Muito tranquilo, muito bem, muito bem, muito bem. Criança nasceu linda, maravilhosa, mamando que nem uma doida. Foi Ai, mamar sim. até 2 anos e pouco, não Inclusive. largava a teta da mãe. Mas assim, gente, só amor, só comemorar, porque daí dali para frente tudo certo. Claro, nos primeiros dias todo aquele cuidado, todo aquele medo, né? Toda a atenção, a memória do outro foi muito forte, mas assim, ó, foi muito tranquilo e tá esse ser aí de luz agora espalhando luz pelo mundo. Então é só comemoração. A gente começa assim uma semana antes. Tudo é motivo para comemorar. Nossa, a gente já tá A gente fazendo já tá festa, comemorando né? já há dias já. E completa aquilo que o outro podcast foi com a Thaís, da gente realmente celebrar, assim. Não é só no aniversário, é Não. óbvio que no aniversário a gente faz muito mais, né? É. Horrores. Mas o quanto a gente tem que seguir, né? Essa celebração de, cara, eu tava brincando, né? O meu aniversário tá caindo numa segunda-feira. Eu digo, hoje nós vamos fazer churrasco meio-dia numa segunda, porque é Tá tudo certo, comemorar, vamos lá. totalmente eu isso, né? Nada Sim. programado, é o dia que dá vontade de fazer. É, mas E a gente tem já esse hábito, assim, a gente faz comemoração de café da manhã, sexta-feira, a gente toma café junto, porque durante a semana todo mundo trabalha, tem horários, mas sexta a gente já tem o é nosso sagrado o nosso sagrado ritual de café da manhã juntas. E pensa, como mãe e filha, eu ter essa honra, essa Privilégio de graça, ter esse perto, privilégio né? de morar todas perto e todas as sexta-feira eu tomo café da manhã com minhas filhas. Então, não é para comemorar? Então, já começamos aí. Sim. E não tem dias, às vezes de noite qualquer coisa, vamos fazer uma jantinha? Vamos. Pode ser lá, um arroz com linguiça, um cachorro-quente, qualquer coisa. Vamos comemorar? Vamos. Tá todo mundo junto, tomar com um saúde, vamos tomar um espumante, espumante. Vamos, tá Vamos tudo tomar um trago, vamos. Tá Vamos. ruim? Vamos. Vamos, tá tudo bom, certo. vamos também. Vamos também. E assim, tanto quanto as comemorações, quanto nos momentos que a coisa não tá muito boa, mas a gente tá sempre junto e isso faz muita diferença. E o meu esposo Rogério é assim uma pessoa abençoada que, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, porque o pai das minhas filhas é uma pessoa maravilhosa, eu não tenho nada assim que nem desabono, e o meu segundo esposo ajuda, cuida minhas filhas como se dele fossem, e em todos os momentos ele está sempre pronto a atender todo mundo. Então, assim, a gente se apoia. É uma rede de a apoio, gente se né? apoia. É muito Então, importante ter isso. é muito importante, porque daí, se um tá mal, todo mundo tá junto, né? Na época da pandemia, a gente estava
todo mundo unido, todo mundo junto, todo mundo se ajudava. E tem que ser assim, não depende do trabalho, da comemoração. Não é só na hora da comemoração. Sim, Né? A gente se ajuda o tempo em inteiro. todos os momentos. Né? E vamos comemorar, cantar parabéns. Vamos. Tá. E eu acho que o que fica, assim, desse nosso momento, dessa reflexão, né? E que a gente tem essa coragem de seguir os nossos instintos e intuições, né? Porque eu falo, se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje, né? Então a mãe foi muito corajosa e seguiu algo que vinha do coração, né? Era uma certeza que eu tinha. Era uma certeza. E quantas que vezes... ia dar tudo certo. Se tu falasse pro outro, realmente era uma loucura, né? Sim, quem via de fora, né? Mas eu tinha. Mas ela tinha algo dentro. Comigo. Então, assim, essa é a melhor mensagem que fica do nosso podcast de hoje. Se tem algo que só você sente, né? Que é uma certeza. E pode ser que o mundo inteiro esteja falando ao contrário. Não desiste. Não desiste, vai, né? Porque hoje eu tenho essa noção de quanto eu impactei em muitas vidas também por estar seguindo a minha missão, o meu destino, né? E isso começou ali, né? Começou na mãe. E as pessoas agradecem, né? Algumas também já te conhecem. E me conhecem. E agradecem, né? Essa vida que veio através de ti e do pai. Então vamos comemorar, cantar parabéns. Vamos fechar aqui cantando parabéns. Vou chamar a Mana. Vem, Mana, participar. Também, vem, Mana, vem. Porque tá nos bastidores. Não poderia ficar de fora nessa data. O Evandro depois vai comer bolinho, porque também é uma pessoa muito especial, né? Que a gente conheceu. Então vamos cantar parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe sempre. Olha, não vai acender 41, né? Pelo amor de Deus. Olha isso. Vou fazer... Ai, gente, que teimosa. Ai, não. Isso. Meu Deus. Gratidão. Obrigada, gente. Muito obrigada. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Beijos.